Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Voltando aqui para os vídeos do canal. Essa semana eu tive algumas restrições em relação a fazer a gravação dos vídeos, porque lá na escola que eu trabalho, a gente estava na semana do provão, então eu tive que dar uma parada com os vídeos para poder dar um auxílio maior aí para os alunos, beleza? Então hoje o vídeo vai ser relacionado a um jogo clássico do PS1, que é o Resident Evil 1. No meu caso aqui eu vou jogar com a versão Director's Cut DualShock Edition, mas eu vou jogar direto no PlayStation 3, que eu estou fazendo uma manutenção no meu PlayStation 1, estou instalando nele aqui o PSIO, que é uma ODE para que eu possa usar aí os jogos diretamente no cartão SD e não depender tanto do meu leitor, beleza? Então depois da vinheta a gente volta aí com a gameplay. Falou! E aí pessoal, voltamos. Então tô aqui ó, PlayStation 3, disco de formato PlayStation. Então vocês podem ver ali que ele tá mostrando um CDzinho preto, que era o padrão das mídias do PlayStation 1, tá? Então dando start aqui no jogo. Deixa eu até baixar um pouquinho o volume aqui. Então, entrada clássica do PlayStation 1. Aqui ele está sendo jogado no formato widescreen, na tela estendida, né? E aqui vocês vão ver uma das cenas mais icônicas e também constrangedoras relacionadas aos videogames, que é a historinha, a entrada do PlayStation e do Resident Evil 1, que é exatamente uma captura de atores reais dentro do game. Então, provavelmente para fazer essas cenas, os atores eles ganharam uma Dolly Guaraná e um pastel. Então vamos ver primeiro aqui as opções do jogo, tá? Então vocês estão vendo que tem aqui New Game, Load Game e Options. Então, Resident Evil 1, DualShock Version, Director's Cut. Dá uma olhada aqui nas opções. Então aqui a configuração dos controles, né? O que a gente tem como base? A gente joga direto no direcional digital, que é a setinha, né? Então ele tem lá ataque, ou melhor, ataque não, né? O select, ele tá no X. Para cancelar a ação, triângulo. Para expandir os itens, R2. Para mostrar aqui em relação ao... Oh meu Deus. Para mostrar aqui as opções, ele tá no Start. Para correr, ele tá no quadrado. Botão de ação é o X. O R1, ele empunha a arma. E o X ele atira. Beleza? Aqui na parte de sons, mono ou estéreo, a gente pode selecionar. Vibração on ou off. Eu vou deixar a vibração off para economizar a bateria do controle. Então aqui a gente pode configurar o controle, tá? Então ele tem o padrão A, padrão B e padrão C. Eu vou deixar no padrão A, que é o que já vem configurado de fábrica, tá? Então voltando para o menu. New Game. E aqui a gente tem três opções. A gente tem o game original, que é o modo normal. Tem aqui o modo iniciante e tem o Arrange Game, que é o modo facilitado, que a gente começa com munição infinita. Beleza? Ele é um pouco mais difícil, mas a munição é infinita. Vou no game original. Então, bora lá. Vamos ver aí a cena de entrada. Eu vou ficar aqui em silêncio para vocês verem toda a arte que a gente pode ver.
Então, primeira coisa, a gente vai selecionar o personagem que a gente vai jogar. Então, a gente tem o Chris Redfield e tem a Jill Valentine. Então, aqui é a imagem dos próprios atores. Eu gosto muito mais de jogar com a Jill, e não é nem pelo fato de ser um pouco mais fácil, e sim pela quantidade de quebra-cabeças que a gente tem que resolver, quantidade de puzzles. Então vou jogar aqui com a Jill. E agora a gente vai ver a cena de entrada. Lembrando que esse jogo saiu em 1996. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Então aqui é o relato do início, né, Look, Chris! do rolê. Que foram encontradas várias pessoas assassinadas e destroçadas na floresta de Raccoon, perto das montanhas Arklay. E o Bravo Team, o time Bravo, né? Ele foi enviado para verificar e não retornou. Eles não deram notícias. E agora foi mandado o time principal dos Stars, que é o Alpha Team, que conta aí com a Jill Valentine, o Chris Redfield, o Barry Burton e o Albert Wesker. Sem falar no piloto do helicóptero, que é o... Não lembro o nome. Mas o apelido dele é o Galinha. Que ele é um... Ele tá no time de operações especiais de resgate e ele é covarde. O mais legal é que no meio da escuridão de uma floresta, à noite, o Wesker ele tá de óculos escuros. No! Don't go! Jill, run for that house! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. A Rebecca, ela é do Bravo Albert Team, tá? Wesker. Então ela faz parte aí do jogo Resident Evil 0. Saiu depois do Resident Evil 1. Evil. What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this.
Stay alert. A dining room. Então aqui nessa sala de jantar não tem muito o que fazer, é só identificar ali que What tem is sangue no chão this? e voltar pra falar com o Wesker. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Então agora eu tenho duas opções, ou eu posso voltar e falar direto com o Wesker, ou eu posso tentar avançar aqui pela porta. Então aqui é a cena mais icônica relacionada ao jogo Resident Evil 1, que é o primeiro zumbi da franquia. Aqui eu não vou nem gastar munição, tá? Eu vou direto para a sala de jantar, voltar a falar com o Barry. E ele próprio vai detonar o zumbi. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. 3 tiros de Magnum na cabeça. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Beleza, vamos falar pro Wesker. Correndo, voltando lá pro saguão, né? Ou a porta de entrada. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Então aqui eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso passar por trás da escada, ou eu posso subir a escada. Só que depois eu tenho que voltar para relatar pro Barry que eu não encontrei o Wesker. Então aqui é fácil, gente. É só dar uma corridinha, ó. Controle tanque. Eu posso jogar ou no analógico ou no próprio direcional digital. No caso aqui do Resident do PlayStation 1, eu prefiro jogar mais no direcional digital, nas setinhas. Que a gente tem um controle melhor com o personagem. Por exemplo, se a gente coloca pra cima, ele vai pra frente. E não importa qual é a direção que a gente esteja. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Vamos lá, Jill. Thanks. Você é uma mestre do Maybe I'll need arrombamento, it. então você vai ficar com a lockpick para poder ter acesso mais fácil aos locais trancados. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there.
Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar uma corrida aqui por trás da escada. Sempre verificando se tem itens, tá? É uma parte muito importante relacionada ao jogo. E aqui, se você não pega a munição e não pega as fitas para salvar o jogo, ou melhor, é fita de máquina de escrever, tá, gente? Vocês não vão conseguir salvar, porque obrigatoriamente você tem que estar com ela no inventário para poder fazer esses salvamentos, tá? Então aqui vamos tomar o primeiro susto relacionado a esse jogo, que é quando a gente tenta sair da mansão, ó. Então agora eu vou atrás do Barry. Como aqui o jogo ele é cheio de passagens secretas e portas que vão ser trancadas, a gente já tem algumas situações que a gente pode ir resolvendo no decorrer do caminho, tá? Isso para quem já jogou, para quem nunca jogou é um pouco mais difícil porque você vai ter que tentar descobrir, ó. Então aqui tem a verificação do sangue e aqui tem essa plaqueta em cima da lareira. Então quando a gente tenta pegar, a gente pega essa plaqueta. Abrindo o mapa com o Start, a gente pode verificar ela, ó. Então, a gente pode usar, checar ou combinar itens. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a checagem, ó. Então, esse aqui é um esboço. Talvez eu possa usar. Clicando no sangue, não tem nada. Agora a gente vai voltar para onde a gente encontrou o primeiro zumbi. Então aqui ele vai falar que é um dos membros dos Stars, o Team Bravo. E se a gente verificar o corpo mais uma vez, ela pega uma caixa de munição, um pente de munição, né? Nada que eu possa utilizar. Então aqui verificando as portas, ó, elas estão trancadas. A única que tem aberta é esta aqui. Então eu arrombei a porta usando o lockpick. E aqui é praticamente um bar, um localzinho para a gente poder comemorar, fazer uma jogatina ou ouvir um piano durante as nossas missões ou a utilização da mansão. Como essa mansão, ela é uma... Como que eu posso dizer? Ela é um laboratório da Umbrella disfarçado. Ela tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então por aqui, ó, empurrando, eu ainda tenho aqui notas musicais. Essas notas musicais eu posso utilizá-las ali no piano. Então cheguei aqui. Se eu clicar no piano, ele fala que é um grande piano. E se eu usar aqui as notas, ele vai tocar a Moonlight Sonata.
aqui ele abriu uma passagem secreta, que é onde a gente vai poder utilizar aquele emblema, ó. Então aqui a gente tem essa estátua. E quando a gente pega o emblema que está nela, ele vai trancar a passagem que a gente abriu. Então aqui o que eu faço? Para eu continuar com esse emblema, eu venho até aqui e coloco aquele esboço que a gente pegou em cima da lareira. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não tenho arma nenhuma equipada. Eu vou equipar aqui a pistola. Aí segurando o R1, ela mira. E agora eu vou voltar lá para a lareira. Vocês estão ouvindo que aqui a gente tem o barulho do relógio, né? Então, quando eu colocar aqui a plaqueta na lareira, ele movimentou o relógio e ali eu posso pegar um item que vai ser muito importante depois. Se eu não estou enganado, é o olho vermelho ou o olho azul de uma estátua de tigre. Ah, não, é a chave. Então, a chave da mansão. Fazer um teste naquelas portas que a gente já passou. Tá trancada pelo outro lado. Então quando eu der a volta na mansão, ele vai liberar para mim o acesso a esse lado. O saguão, gente, é como se fosse uma safe room. E aqui a sala de jantar é quase isso. Aqui tá a máquina de escrever que a gente usa para salvar. Como eu tô aqui no PlayStation 3, eu tenho que criar primeiro o memory card para poder utilizar o save dentro do PlayStation 3, tá? Como eu não criei, então a porta tá trancada. Tem aqui o símbolo de uma armadura. Vou pela parte de baixo primeiro. Então aqui tem duas situações, ó. Eu tenho essa escadinha aqui que eu posso utilizar para pegar o mapa, ó. Mapa do primeiro andar. Aí vem a pergunta: como que ela sabe que é do primeiro andar se ela nem abriu? Então aqui ele mostra o geral, né, da mansão. E quando eu mando abrir o mapa, ele tem essa opção aqui. Então aqui o que acontece, gente? Esse ponto que está em vermelho é onde eu estou. A parte em verde foi a parte que eu já abri. O que está em amarelo são as portas que eu posso acessar.
A maioria delas tá trancada. E um outro detalhe é que tem alguns corredores que eles vão tentar dar os sustos, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou descer da escada. Tem essa estantezinha aqui. Aqui eu vou equipar a faca. Por que eu vou equipar a faca? Porque aqui eu tenho um zumbi deitado, ó. Então ele tá cheio de sangue. E se eu chegar mais perto, ele me agarra. Então aqui ele me mordeu e eu chutei a cabeça dele para ele me soltar. Então aqui eu já não preciso mais da faca, tá? A ideia era tentar acertar ele deitado. E aqui eu tenho mais um item, que é mais uma daquelas fitas da máquina de escrever para salvar. Então cada vez que eu pego uma fita em algum lugar, ele me acrescenta 2 no inventário. E é só isso que eu tenho aqui. Agora eu tenho 2 opções. Eu posso entrar aqui nessa porta. Ó, você tem o lockpick, beleza. Aqui eu posso tentar encontrar munição. Alguns desses armários eu posso empurrar. Ó. Se eu tivesse empurrado para o outro lado, eu teria munição. Eu empurrei do lado errado. Aqui eu tenho uma ervinha. Tá trancado. Eu tenho que pegar a chave da armadura. Como tem muito tempo que eu joguei, gente, em alguns casos aqui, tem situações que eu não lembro. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse banheiro, eu não lembro se tinha alguma coisa, talvez na pia. Não, aparentemente não tem nada. Na próxima vez, mais pra frente do jogo, quando eu voltar pra esse local, ele vai ter zumbis. Vamos dar uma olhada no mapa. Então eu tô nesse corredorzinho que tá vermelho.
Tá. Aqui, ó. Nesse local ele tem uma escopeta. Ah, não, não é nesse, não. Ah, é sim. Assim que eu tirar essa escopeta, o que que vai acontecer? O telhado vai começar a descer na próxima sala. Se eu tivesse com o Chris, antes de chegar até aqui, eu teria que encontrar em cima de uma lareira uma escopeta de madeira para poder colocar no lugar. Aqui, como eu não tenho essa opção, eu vou ter que esperar o Barry me salvar. Hey, what's going on? O que está acontecendo? Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry, help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Então aqui o Barry salvou a Jill e eu tenho uma escopeta agora. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah. Então aqui ou eu posso voltar pelo corredor ou eu posso avançar. Continuar avançando. Aqui, ó. Sempre garante. Vocês vão perceber que o zumbi ele só vai morrer de verdade quando espalhar o sangue pelo chão, tá? Então, depois de que ele cair, garante que ele tá morto. Dando um tiro nele quando ele tiver caído. Ó. Acabou. 4. Mais um pra garantir. Tenho 10 balas. Vou andando devagar. Tem um local aqui, gente, que é uma save room, tá? Então aqui chegamos na save room. Então aqui eu tenho a máquina de escrever. Quer usar a Ink Ringo? Aí ele vai procurar para mim o memory card. E aqui eu posso salvar o game. Eu não vou salvar o game porque o objetivo não é eu salvar ele no PlayStation 3, mas sim quando eu for jogar a partir do momento que eu tiver o... Ó, não posso pegar mais nada. Então eu venho aqui no baú. Aqui no baú, o que eu vou fazer?
Eu vou deixar os a faca e as fitas para salvar. Peguei aqui os clipes, né? As balas. Eu vou ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não tenho nada. E vou guardar o spray. Então agora saindo daqui, eu vou entrar no inventário. E o que que eu posso fazer? Eu posso tentar combinar tanto a munição na pistola quanto os clipes, tá? Então vem aqui em combinar. Combinar com a pistola. E aqui combinar um clipe no outro, ó. Então aqui eu economizo espaço. E aqui eu posso combinar as ervas. Ó, ele não tá deixando. Sim, combinei. E ele cria esse papelzinho aqui para que eu possa usar as duas ervas ao mesmo tempo, recuperando o meu sangue mais fácil. Vamos lá no mapa ver como que tá a situação. Então eu tô nessa salinha aqui. E agora, para eu poder ir para o outro lado, eu tenho que utilizar a escada. Mas eu não vou subir a escada agora, porque aqui eu tenho uma setinha que ela tá piscando, que muitas das vezes ela tá indicando que eu devo ir por aquele local. Que é a portinha que eu tenho a chave. Então eu vou voltar para lá agora. Eu tenho que lembrar que tem os dois cachorros no corredor. Então eu vou passar correndo por eles. Não vou gastar munição. E vou tentar verificar toda a parte de baixo do primeiro andar para depois subir. Não entrei aqui ainda, ó. Vamos ver lá no mapa. Ah, aqui é o corredor dos quadros e dos corvos. Então aqui eu tenho quebra-cabeça que eu preciso pegar primeiro como que vai ser a sequência. E aqui é a parte de fora da mansão. Ó, tem um cachorro aqui. Três tiros, acho que fechou. E aqui, se eu não me engano, vai ter outro. Ah, não, não tem. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aqui para abrir a porta eu preciso das 4 peças, ó. Então são 4 símbolos diferentes. Tô naquele corredorzinho vermelho.
Aquele quadradinho que ele tá escuro, eu já entrei. Ali é a save room. Não, não entrei ainda, peraí. Deixa eu verificar aqui. Aqui é onde tem o enigma dos quadros. Tem essa outra portinha aqui, ó. Que ela tá trancada e ela tem o símbolo de um elmo. Então agora eu vou voltar. Vai chegar uma hora que aqui vai ter um Hunter, que é o inimigo mais forte do jogo, além do Tyrant, que é o chefe final. Combinar aqui, ó. Vou aqui pro tutorial do spray. Não tem tutorial de spray, só pra constar, tá? Aqui tem munição. Vou combinar novamente aqui com a arma. Então, gente, aqui o importante é sempre ir empurrando os itens. Se ele tiver uma cor um pouquinho diferente, que é para poder ver se tem algum item. Então aqui tá ok. Aqui, quando você sai da sala e volta, os itens eles voltam pro lugar original. Tá trancada, é a armadura, né? Agora eu posso ou subir ou tentar abrir as portas. Eu não lembro aonde que tá essa porta. Deixa eu ver aqui na parte de cima. Aquela chave que eu tenho, né? Que dependendo da sala que eu entrar e tiver trancada, eu posso usar a chave e já descartar. Quando eu não precisar abrir a porta com essa chave novamente. Ó, aqui tem um zumbi. Cinco. Mais um pra garantir. Já combina de novo, ó. Nunca deixa munição no último, tá? A porta tá trancada. Tem um outro zumbi aqui. E só que gasta munição, ó.
Então, gente, aqui a munição ela é muito restrita, ó, tá trancada pelo outro lado. Então aqui a gente tem esse arquivo na mesa. Ó, aqui ele fala sobre a mesclagem das ervas, né? A combinação para aumentar o poder de cura. Só que tem um detalhe, a importância de verificar os locais, tá? Aqui tem muita coisa escondida. Nada em comum. Aqui tá tudo arrumado. Aqui também tá tudo arrumado. Como eu tô no andar de cima, ele vai abrindo ali só quando eu pegar, quando eu passo pelo local ou quando eu pego o mapa. Essa caixinha de música aqui, eu não lembro o que que tem nela, se tem alguma coisa. Não é nada em comum. Destranquei a porta. Seis tiros. Mais um para baixo para garantir. Combina. Destranquei. Vamos ver o mapa. Então, gente, eu praticamente voltei para o mesmo local, tá? Para o mesmo corredor. E a minha munição indo pro saco, ó. Agora eu posso descer a escada ou eu posso ir até o final do corredor. Se eu descer a escada, eu vou parar na save room. Aqui com a Jill eu preciso procurar um isqueiro para poder acender essa lareira. Com o Chris eu já começo com o isqueiro. Então com a Jill eu venho com a lockpick e com o Chris o isqueiro. Então agora eu vou descer para o andar de baixo.
descer pro andar de cima não vai dar. Vira pleonasmo, né? Entrando na save room, eu tenho aqui, que eu não consegui pegar da outra vez, né? Esse pesticida. Então eu vou precisar desse pesticida depois. Então vou deixar ele guardado aqui já. E vou voltar lá pro corredor principal. E agora eu vou lá pro outro lado, ó. É aqui. Aqui é muito fácil a gente se perder na direção, gente. É aqui. Aqui, que lugar que é aqui? É o banheiro? Isso, agora que eu tô no banheiro fica mais fácil de eu identificar onde eu tô. Então tem uma porta de frente que segue um corredor. Que eu vou conseguir abrir só quando eu pegar a chave da armadura. Voltei pro corredor onde tinha os cachorros, né? Então aqui já não tem mais nenhum corpo. Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa. Alguma pista? This Não, hall is mas tem alguma coisa de dangerous. muito errado com essa casa. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then.
Agora que eu tenho as granadas de ácido. Então vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Por hoje é isso. Eu só queria mostrar para vocês como que é aqui esse jogo de Resident Evil 1. Que na época, quando ele foi lançado, na época dos 3 jogos por R$10, no auge da pirataria do PlayStation 1, muita gente teve acesso, tá? Então tem gente aí que fala que jogou todos os jogos, depois fala que não jogou, então é uma mentirada meio estranha. Mas o que acontece em relação a tudo isso? Primeira coisa, quando a gente tem acesso facilitado aos jogos, acaba ficando uma coisa muito, como que eu posso dizer, irrestrita, porque com R$10 eu conseguia comprar 3 jogos e muitas das vezes a gente não jogava quase nada, pegava 3 jogos e jogava um só. Isso quando conseguia que o jogo ia até o final. Ou muitas das vezes quando a gente comprava e ele não funcionava, a gente ia trocando, tá? Mas como ficava assim, muitas vezes muito barato por causa dessa parte do Jack Sparrow, então a gente comprava muita coisa. Hoje tá muito mais difícil a gente ter acesso aos jogos do que antigamente, porque hoje ele é praticamente anti-pirataria. Então eu aconselho para quem não teve a oportunidade de jogar, se vocês conseguirem comprar um PlayStation 1, tanto o Fat quanto o Slim, que é o pequenininho, que é o PS1 Baby, verifique sempre se ele tá lendo os jogos, tá? Porque não adianta nada você comprar um videogame desse usado e o leitor tá cansado. Caso vocês forem comprar o PlayStation Fat, que é o que dá a opção da gente ter a porta paralela traseira, a gente consegue instalar aquele ODE que é o PSIO. Então o PSIO, ele é uma maneira da gente poder jogar os jogos através do cartão SD. Assim que eu instalar o PSIO aqui no meu videogame, eu vou mostrar para vocês como vocês vão poder fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Não é uma coisa barata, tá? Então eu já vou deixar bem claro, ele não é barato. Mas em comparação ao que a gente gastaria hoje com jogos ou tentando comprar um leitor que funcione, ele acaba saindo muito mais em conta. E quem tem aí um PlayStation Fat com o leitor funcionando, que tem a porta paralela, eu aconselho comprar também o PSIO, porque assim você vai manter o seu leitor funcionando, beleza? E não dá para fazer de qualquer jeito, não é só comprar e conectar atrás, tem que fazer uma modificação na placa do videogame, beleza? Eu tô só esperando receber do AliExpress para poder fazer essa modificação e assim eu mostro isso para vocês, ok? Então, gente, por hoje é só. Aconselho que vocês joguem esse jogo, que ele é muito bacana, mesmo ele tendo esses gráficos mais datados. Ele está sendo jogado aqui através do PlayStation 3 Fat, do PlayStation 3 Super Slim. Então vocês têm essas opções, várias opções na hora de jogar. Tem o PlayStation 3 Super Slim, tem o próprio PlayStation 1, tanto o Baby quanto o Fat, e tem os emuladores direto para o PC. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Não esquece aí de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e segue todos os vídeos e indica para os amigos para que eu consiga assim bater a meta de monetização do canal, chegando aos 1000 inscritos e também às 4000 horas de vídeos visualizados. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Valeu, tchau, tchau. Quem quiser ajudar financeiramente o canal, tem aí embaixo o QR Code que vocês podem fazer uma doação de qualquer valor, beleza? Então é isso, gente. Fui!